Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site prêmiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Olá, está começando mais um Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GPED, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Esse projeto tem o propósito de debater, problematizar e trocar ideias sobre o conceito de educação para as drogas. Eu sou Francisco Coelho, sou professor de Educação Básica e pesquisador em Educação para as Drogas no GPED UERJ, e na pós-graduação no Programa de Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Também faço parte do colegiado Abrande Educação. E eu sou Maria de Lourdes Silva, professora de História da Educação na Faculdade de Educação da UERJ, pesquisadora em Educação para as Drogas no GPED e na pós-graduação em Ensino de Química na UFRJ. Também faço parte da Abrande Educação. Nesse projeto, mobilizamos temas e convidamos profissionais que estão inseridos no campo da educação, pensando, atuando e transformando a realidade a partir de iniciativas pedagógicas voltadas para o universo do uso de substâncias e seus atravessamentos. Esse é o 9º episódio deste projeto e hoje nós temos o prazer de receber para trocar com a gente a Luzânia Rodrigues, que é professora de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Política, Cultura e Ambiente da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. A Luzânia trabalha desde 1995 com a temática das substâncias psicoativas, com atuações de pesquisas no Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, o CETAD, que é vinculado à Universidade Federal da Bahia, UFBA, e nos programas Trocas de Seringa, de 1995 a 96, Consultório de Rua, de 99 a 2001, e na Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcante, a ARDF-FC, de 2006 a 2007. Ela é pós-doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia e em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Na Univasf, coordenou o Centro de Referência sobre Drogas e atualmente lidera o Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar sobre o Uso de Substâncias Psicoativas, LAPS. E no campo da educação sobre drogas, é autora do livro Drogas, que papo é esse, professora? Material didático dirigido a professores do ensino médio. Olá, Luzânia, seja bem-vinda ao Maconhômetro Educação. É muito legal te receber por aqui e obrigada por topar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Luzânia, para começar, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória e experiência profissional. Como você chegou, se inseriu no campo da educação para as drogas? Bom, no último ano da minha graduação, em 1993, eu me tornei educadora de rua do Projeto Axé. Então, eu trabalhava com meninos e meninas de rua. Trabalhei numa parceria com o Ileaie, que era um projeto dentro de um subprojeto do Projeto Axé, que era o Projeto Herê, que era um projeto que você trabalhava meninos e meninas de rua que, junto a uma comunidade, eles tocavam na banda do Ileaie, na banda Herê, do Ileaie, e a gente fazia um trabalho de educação para a cidadania. Trabalhei em outros setores do Projeto Axé, até que chegou um momento que o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, um dos centros mais antigos sobre drogas no Brasil, de um ponto de vista antiproibicionista, um centro psicanalítico e, ao mesmo tempo, um centro que abre várias frentes. Você tinha espaço, deve ter ainda, espaço para
muito espaço para pesquisa, mas muito espaço de extensão, muito espaço para oficinas e atendimento e tal. Então, o CETAD tinha no seu quadro o professor Tarcísio Andrade. E o professor Tarcísio, ele aprovou pela Senad, naquela época, o programa Troca de Seringas. E a equipe, que era composta por psicólogas, sociólogas, pedagoga e por um motorista, né, que levava no pequeno carro do CETAD a equipe para o Centro Histórico de Salvador para trabalhar com redução de danos, viu que eles não conseguiam alcançar as crianças, né? Então, eles pediram ao Projeto Axé um reforço, alguém que pudesse ajudar nessa frente, né, de trabalhar com as crianças. E esse projeto que o Tarcísio aprovou, financiado pela Senad, foi um projeto seminal no Brasil, né? Você tinha lá a experiência de Santos, mas que logo foi proibido pelo Ministério Público, enquanto a experiência na Bahia foi uma experiência financiada pelo governo. Mesmo que não fosse vista com bons olhos pelo Ministério da Saúde, ele era financiado. E esse programa de troca de seringas, que na época você não tinha o crack ainda na cena de Salvador, então as pessoas faziam muito uso de toda sorte de psicoativos injetáveis, né? Então, se trocava a seringa usada pela seringa nova. A gente tinha a caixa coletora amarela, hospitalar, as pessoas depositavam ali, e ali a gente distribuía suave, todo tipo de apretexto que era necessário para fazer uma injeção com o máximo de higiene possível, e conversávamos para que se evitasse compartilhar a seringa, né? Então, eu fui fazer parte dessa equipe com essa incumbência de alcançar as crianças. Na verdade, era um momento, aquelas crianças lá no centro histórico, era bem difícil, porque eram umas crianças que cheiravam o tempo inteiro cola, né? E a gente ficou tentando se aproximar das crianças, também com a ajuda dos adultos, porque lá você tinha criança de rua e tinha criança de família que morava nos escombros. Porque o Centro Histórico de Salvador tem o seguinte: você tem um Pelourinho que foi, né, requalificado, digamos assim, naquela época, aí onde tinha todo o turismo, mas em volta do Pelourinho você tinha muitas ruas bastante underground, assim, né? Você tinha aqueles espaços onde os escombros daquelas casas que não foram reformadas e que as pessoas que não tinham onde morar moravam ali. Então já tinha a equipe um trabalho com muita gente infectada pelo HIV, gente que precisava, né, de ir ao posto médico. Existia uma coisa, a gente tinha e na época era posto médico, né? Então a gente tinha uma parceria com o posto médico, a gente encaminhava essas pessoas para exames. Ao lado do CETAD ficava um lugar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é um órgão que também fazia o exame sorológico. Enfim, a gente tentava encaminhar para os espaços do CETAD, muita gente não queria, muita gente não tinha nem saúde para isso, mas a gente ia fazendo esse trabalho mesmo, de formiguinha, 2 vezes por semana e tal. Foi um trabalho que depois vai se ampliar muito. Eu em 95, 96, ainda estava lá. Em 97 eu saí para fazer mestrado na UNB. Quando eu voltei, eu já peguei ali em 99 o troca de seringas, então já tinha se ampliado bastante. Antes de eu sair, na verdade, eu abri uma segunda frente além do Pelourinho, que era um bairro popular de Salvador, o bairro da Federação, que ele tinha uma escadaria que descia para uma avenida. Então todo esse espaço era também, além de um bairro popular, era também uma favela, né? Então ali existia um ponto de uma pessoa estratégica que também fazia uso abusivo de droga e vendia droga, vendia sobre todo tipo, porque era incrível
eram verdadeiros químicos, na verdade, né? Porque eles conseguiam misturar todo tipo de medicamento e fazer injeções de todo tipo, além de cocaína. Então, se ganhava muito dinheiro e se gastava muito dinheiro, e as pessoas tinham sua saúde bastante debilitada. Então, a gente dava assistência ali e a gente dava assistência no centro histórico. O interessante é que as primeiras pessoas que a gente teve contato, que mais frequentavam esses espaços de discussão sobre drogas e esses cuidados que a gente levava, foram pessoas que depois se tornaram redutoras de danos e exímios redutores de danos. A própria Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcante, que é uma segunda extensão permanente da UFBA, que é uma dissidência do CETAD, a Fátima Cavalcante é considerada a nossa primeira redutora de danos, né? E ela recebe essa homenagem ainda em vida, e a gente sempre tem as experiências da Bahia, elas serviram muito para gestar os consultórios de rua pelo Brasil, para os profissionais da Bahia deram muita consultoria e formação para outros profissionais, e a gente ia produzindo esse conhecimento juntamente com as pessoas em campo, né? As pessoas que eram reduzidas a essa categoria usuário de droga, e que de repente vi em nós pessoas que estavam enxergando eles, né? Então, depois veio essa experiência com o consultório de rua, na época se chamava assim, e a gente, enquanto em 99 o consultório de rua está começando seus trabalhos, enquanto 4 pontos de Salvador, pontos turísticos como Itapuã, Farol da Barra, né, o centro da cidade, a Cidade Baixa, a gente tinha pontos estratégicos, a gente ia a um desses pontos, uma vez, cada dia, noite da semana, a gente ia a um desses pontos, e aí contactava as pessoas, ouvia suas histórias, né, e tentava construir alguma coisa junto com elas. Então, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo esse trabalho, a equipe de troca de seringas tinha expandido de 2 para 42 distritos sanitários em Salvador, com muitos pontos de troca de seringa, né? Porque inicialmente você tinha a Fátima Cavalcante no centro histórico e depois outras pessoas no bairro da Federação fazendo essa troca de seringas 24 horas, porque tanto eles estavam nos virotes, porque eles estavam fazendo uso, quanto eles cuidavam de quem estava no virote. E aí essas pessoas eram acordadas quando também não estavam no virotes para fazer essa troca, para fazer a distribuição de preservativo. Era um trabalho árduo e bastante profícuo, assim, né? Era na verdade também muito, muito experimental, né? Que a gente estava descobrindo esse universo da redução de danos e fazendo a moda brasileira, porque é muito diferente de você fazer no Brasil para você fazer, por exemplo, na Holanda, onde você tem já um Estado liberal que vai lhe dar uma retaguarda, né, de fazer o sistema de ajuda mútua para fazer concertos nas casas, algum tipo de ajuda financeira para sobreviver, enfim. Então, você tinha a metadona como substituto da heroína, e em Salvador a gente não conseguia prover nenhum tipo de droga substitutiva, né? Para poder segurar as crises de abstinência das pessoas. Então, o que a gente tinha era esse tipo de contato, esse tipo de encaminhamento, e além de atendimento psicanalítico, que aí era um atendimento psicanalítico que tentava ser menos tradicional, né? E você tinha esse trabalho tanto no próprio CETAD, que o consultório de rua você vai ter os psicanalistas também na rua, em Salvador. Luzânia, você falou um pouco sobre os trabalhos que você tem empreendido ou empreendeu lá atrás, no começo da tua trajetória, das tuas iniciativas, e eu queria saber como é que você chegou no campo da educação para as drogas. E eu queria entender um pouco como é que você chegou no teu livro, né? Drogas, que papo é esse, professora? Veja, a redução de danos é uma educação para drogas, né?
Eu acho que é uma coisa que sempre pensei na redução de danos assim. E eu percebi no meu pós-doutorado, né, pela minha observação ao longo do tempo e com essas pessoas que faziam uso abusivo e às vezes controlado de drogas, e que a redução de danos era muito, mas muito eficaz entre redutores de danos. E aí esse aprendizado, essa forma de você se dar conta dessa eficácia, te leva a incorporar a redução de danos como um sistema de crenças mesmo. Daí você entende que você quer. Aí a gente fez uma experiência nas ruas de Juazeiro, a gente fez até em comunidade terapêutica, trabalhando com redução de danos. E depois a gente fez pesquisa na escola, né? Sobre falar como é que a escola estava tratando da questão das drogas, como os professores viam essa questão, como é que os próprios estudantes se propunham a falar dessa questão. Ainda lá, na Aliança, a gente chegava, eu e uma psicanalista, a Lúcia, a gente chegava a ir em escolas do centro histórico, conversar, bater papo sobre drogas com as crianças, com os adolescentes, né? Então, assim, a gente ia com outra predisposição, né? A gente não ia fazer nenhum tipo de fala normatizadora, né? Moralizante, criminalizante. A gente queria ouvir as pessoas. Primeiro a gente pedia que os adolescentes falassem. Então a gente tinha disparava um papo mostrando um pouco qual era a nossa percepção sobre a questão do uso, do abuso, né? Dando um pouco, apresentando nossa instituição, né? A Universidade Federal da Bahia e tal. E a gente tinha uma participação bastante significativa dos estudantes, né? Então, eles sentiam que eles podiam falar. E isso, quando eu começo a fazer pesquisa nas escolas de Juazeiro, você tinha A gente sempre fica na universidade querendo fazer várias coisas. E esse caderno didático era uma coisa que estava ali para ser feito desde que eu fazia aquelas pesquisas, né? Na escola e tal, escrevi artigo, mas essa coisa, para mim, faltava dar uma contribuição mais peremptória mesmo, algo que pudesse ser usado pelos professores. E a intenção mesmo foi, porque quando a gente fez a pesquisa, você tinha um sistema tal que os biólogos, os professores de biologia, né, eles tinham uma abordagem muito fisiológica e biologizante da questão, né? Então, além disso, os meninos só tinham acesso ao debate, que não era o debate, através de palestras do PROERD, dos policiais, né? Aquela coisa de você, inclusive, dar um diploma de que ele nunca vai usar droga. É uma coisa tão absurda, você dar um diploma para o futuro. Bom, esse diploma é um juramento que você fez. Você tem um diploma por ter feito um juramento, deve ser isso. Então, tem isso, e tinha coisa mesmo de amedrontamento, de uma discussão bastante... Primeiro que uma discussão que vinha dentro de um pacote que foi muito mal adaptado e para o Brasil, é uma importação enlatadão que vem, né, dos Estados Unidos para cá, e que os professores chamam os policiais para as escolas, e os policiais vão falar do terrível mundo das drogas, sem partir do princípio de que os adolescentes que estão ali são adolescentes de classe baixa, negros, periféricos, e que eles não vivem num mundo à parte. Esse mundo das drogas que o policial está falando para ele não está apartado de nada na vida desse adolescente, né? Não existe uma bolha à parte em que as pessoas usam drogas e que outro em que o adolescente vive. Ele está no seu próprio bairro, as pessoas falam sobre isso, você sabe quem usa, você sabe quem não usa, né? Existe o próprio traficante, que às vezes é amigo da sua família, conhecido, que você viu crescer. Então, antes, né, naquele momento lá, na segunda década, na década de 10,
toda, né? Você, até pelo menos meados da década de 10, né, 2010, 2015, você não tinha muito essa coisa aqui ainda desse enraizamento tão claro do PCC, né, do Comando Vermelho. Juazeiro é uma das 10 cidades mais violentas da Bahia, a 10ª mais violenta, né? Então, assim, hoje teve um assassinato de um homem na avenida principal da cidade, com 12 tiros, com todo mundo correndo. Então, assim, as pessoas estão sabendo quem é quem nesse jogo, quem vende substâncias psicoativas próximo da escola, quem entra na escola para vender, quem consome, quem não consome. Então, assim, e os policiais falam como se aqueles adolescentes eles não tivessem nenhuma experiência de vida. Então, você chega para fazer uma palestra, colocando seu ponto de vista moral, policialesco, criminológico, enquanto as pessoas têm uma vida. A própria escola é um lugar onde elas falam e discutem sobre isso. Os adolescentes falam de todos os assuntos entre si, não é? Eles vão falar de sexo, eles vão falar do rolê, eles vão falar de substâncias psicoativas, né? E nenhum tipo de trabalho verticalizado vai dar conta. E aí, conversando com Rogéria Martins, né, que é uma outra pesquisadora com mestrado em educação, né, socióloga, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente pensou em fazer esse caderno didático junto, né, e teve uma ajuda de 2 estudantes que fez todo esse trabalho de estético aí do caderno didático, e a gente pensou mesmo, olha, vamos dar informações qualificadas, né, informações com base científica, histórica, sociológica, antropológica, que a gente pode só mobilizar mesmo o debate, chegar essas informações, quem sabe a gente não desdobra isso, eu penso, né? Tanto Rogéria, que trabalha com educação com populações, ela chama diferenciadas, ela trabalha em população com presídios e tal, e eu tenho a intenção de fazer agora, para o próximo, se não esse ano, no outro, estou no momento em que eu vou concorrer para professora titular, não consegui dar tempo de pegar o edital, mas de fazer um trabalho mesmo de extensão na escola em que a gente possa levar esse debate. Apesar de que eu também, na própria universidade, eu ministro uma disciplina optativa que está sendo ofertada esse semestre também, chamado Aspectos Socioantropológicos do Uso de Substâncias Psicoativas. Então, essas leituras que os estudantes fazem comigo, que debatem, essas leituras os qualificam melhor, sobretudo os alunos da licenciatura, para levar esse debate para a escola. Então, a gente tem essas experiências aqui, né? Já teve o PIB de drogas, né, coordenado por o professor José Hermógenes, que coordenava um PIBID e ele trabalhava essa temática também. E aí a ideia é que você consiga propor e chegar na escola, né, e falar para os professores. Pense em começar alguma coisa que eu possa chegar até os professores e falar dessa história dos usos de drogas durante a história e de como eles foram aqui regulados, aqui proibidos, né? Sobretudo essa proibição mais mundial no começo do século passado, né? E aí a ideia é levar esse debate e propor aos professores uma conversa mais horizontal com os estudantes, uma conversa que leve em consideração a experiência dessas pessoas, as experiências de vida dessas pessoas. Embora muito jovens, você está desbravando o mundo, você está fazendo muitas experimentações, né? Então, eu considero muito importante que a gente possa dar um pontapé inicial aí para começar a estabelecer um diálogo que não seja biologizante, que não seja criminalizante, né? Eu trabalho com palestras, né, que seja baseado numa redução de danos que é tolerante, é pragmática, né,
leva em conta a diversidade, né? Então, os estudantes eles precisam, na verdade, se sentirem acolhidos para que eles participem. E para que eles participem, muitas vezes, talvez, o trabalho precise ser feito, ora com os professores, ora com os estudantes, para que a gente venha promover, em algum momento, um debate entre todo mundo, né? Inclusive entre o vigia da escola, entre a merendeira, entre a coordenadora pedagógica, entre a diretora, articular alguma coisa que a gente possa transformar uma conversa sobre droga numa conversa honesta, franca, aberta, séria, sem mistificações, né? Enfim, é isso que eu estou sonhando em poder fazer tão logo eu possa. Luzânia, te ouvindo falar e lendo o teu trabalho, eu percebi o quanto você vai numa linha diferente da maioria dos livros paradidáticos sobre drogas já publicados, né? Os livros paradidáticos, eles têm aquilo que a gente aqui no GEPED, né, chama de currículo mínimo irredutível para as drogas, né? Ele apresenta a classificação das drogas, ele apresenta os efeitos das drogas no organismo e os danos que elas causam. No teu trabalho você fala de danos assim, os danos vão causar e tal, de uma forma muito en passant. Você faz uma opção pelo campo da história, da antropologia, da sociologia, que é muito interessante e muito inovador nesse nicho de livros paradidáticos, né? Mas isso também significa, se não é uma ruptura, é pelo menos um distanciamento, na minha percepção, daquilo que está na origem da tua trajetória, né? Que é o campo mais da saúde, da assistência, né? Então, assim, tem de fato um outro procedimento aí mais pedagógico, né? Colocando o pedagógico em primeiro lugar. Essa foi uma opção, assim, de fato, assim, um traço, uma marca do trabalho, assim, tipo, vamos fazer desse jeito, vamos nos distanciar disso, queremos isso, assim. Estava nos planos? Veja, como eu sou pesquisadora, né, há muito tempo, fiz pesquisa muito sobre redução de danos em CAPs, em outros espaços, e fiz. Também eu faço esse trabalho de educação na própria universidade, já venho fazendo há muitos anos, desde 2010 que eu ministro essa disciplina, sempre atualizando os textos e tal, né? Deixando uns clássicos, mas trazendo as discussões mais atuais e tal. Então, assim, quando eu decidi fazer, eu disse, eu quero conseguir fazer uma coisa que eu consiga dizer para os professores que existe toda uma história assim, que levou à proibição, e que existia um mundo sem proibição, né? Que existia, na verdade, que há aí diversos fatores que vão concorrer, há muitos fatores geopolíticos, muitos fatores econômicos que vão concorrer para esta proibição. Então, assim, e eu sentia e sabia que a escola não tinha outro tipo de abordagem a não ser o ProERD e o debate que o pessoal da biologia faz. Então, assim, é muito limitado. Então, eu queria mesmo levar para as pessoas informações científicas das ciências humanas, das humanidades, né? É preciso que essa... Porque assim, eu não vejo as coisas apartadas, entendeu? Assim, toda a minha experiência com redução de danos, ela é uma experiência para que eu aprendesse que as pessoas precisam estar acolhidas, se sentir à vontade para poder falar de toda a experiência dele. De ter nessa pessoa que está levando esse debate um ponto de vista de liberdade, né? De que
Um adolescente é uma pessoa que todo mundo já foi adolescente, a gente se sente imortal mesmo, né? A gente se sente querendo correr todos os riscos, a gente vive ou a gente é muito engessado por determinadas regras que estão aí, né? Então, é preciso você possibilitar uma conversa que fosse direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Você precisa, né, entender que tem várias questões que levam a essa mistificação, a essa proibição, e inclusive a própria história que a gente vai trazendo, você vai dizer assim, olha, foi lá em 32 que foi proibida a maconha, e a lei mais radical veio em 38, olha, está vendo que não tem um século? Você sabia disso, que a maconha foi proibida, assim, sabe que isso era usado como remédio, né? Há 6.000 anos atrás era usado como remédio, como vencendo, né? A gente está, depois, coisas que nem estão aí, mas que... Aqui nós temos uma região, que é o polígono da maconha, em que existem usos muito tradicionais de maconha, muito além do barato, né? Que, por exemplo, se você tem, por exemplo, asma, você vai pedir a um policial que lhe consiga uma raiz de maconha, você vai fazer um chá, e esse chá debela a asma, né? Então, assim, as pessoas aqui, elas têm... isso não é um problema moral para o policial. E as pessoas aqui, elas convivem com isso. Então, assim, como você tem uma escola que é normatizadora e que muitas vezes o professor pode também... um professor que pode estar dentro dessa mentalidade puritana também, porque você tem uma sociedade que se tornou cada vez mais evangélica, né? E que a proscrição de determinadas substâncias é uma questão em que eles não relativizam nada sobre isso. Então, é preciso que a gente chegue com essa conversa, papo reto, direto, sobre tudo que contribui para a proibição de determinadas substâncias e o que mantém essas substâncias proibidas. Então, assim, aí no momento em que você se depara com a escola, eu estou conversando, estou dizendo para o professor o seguinte: existe o ProERD ele tem um impacto no primeiro momento e depois ele perde esse impacto. Eu não digo que não tem, porque eu preciso também, porque há pesquisas mostrando, né? Depois aquilo se dilui, porque se você não faz um trabalho contínuo, né? Um trabalho de formação continuada, de um debate continuado, porque a gente está falando de processos, né, que fazem parte do cotidiano das pessoas, então você não tem como fazer nada eficaz. Então eu queria anunciar que existe o que eles já sabem que existe, né, que é essa forma moralizante de tratar a questão, um olhar proibicionista para isso, mas eu queria dizer, olha, tem a redução de danos, isso é uma alternativa, é uma forma de você fazer, né? Você precisa ouvir, né? Que é o que a gente mais faz, você ouve, você dialoga, você leva essas informações também que você tem, que estão aí nesse caderno didático, que são informações produzidas por muitos cientistas da área das humanidades, mas você também vai levar trocando isso com o que esses estudantes têm na sua história de vida, nesta região do sertão pernambucano e baiano, com a maconha, por exemplo, e com outras substâncias, né? A escolha foi muito racional, né? Para mim, foi uma decisão que eu não faria outra coisa, se não fosse para apresentar um tipo de abordagem que eu acredite que é possível você fazer alguma diferença na escola, eu não teria escrito, né? É deliberado. Luzânia, quais as fragilidades e dificuldades que você percebe no debate da educação para as drogas, tanto dentro quanto fora dos espaços educacionais? Você percebe a escola e o professor receptivos a essas questões de educação para as drogas?
É difícil você conseguir espaço para falar, né, sobre drogas. Mas à medida que você tem nas nossas licenciaturas em ciências humanas, gente que está recebendo formação dentro da universidade para ir para a escola falar disso, a gente vai naquela pegada de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente tinha certas dificuldades quando ia fazer trabalho lá, sobretudo trabalho de pesquisa, era difícil, né? Mas acabava que, a partir do momento de muito espaço de observação participante, os adolescentes falavam de forma franca e aberta. Você fazia um trabalho que permitia que eles pudessem falar. Agora, os professores são muito resistentes, né? Porque você tem aí um discurso majoritário que é proibicionista e que é muito fácil, e ele é reproduzido o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente sabe que ninguém consegue se eleger, né? A gente retroagiu muito, propondo, por exemplo, uma discussão sobre drogas. Lula hoje também não tem como dizer qual é a sua opinião sobre isso. Na Câmara, você não é capaz de abrir no Congresso Nacional nenhum tipo de discussão. Você teve Gabeira nos anos 80, 90, que abriu essa discussão lá atrás. E você não consegue mais abrir. Você conseguia abrir uma discussão sobre aborto e você não conseguiu. Então, assim, eu acho que nós precisamos ocupar esses espaços da escola e propor cada vez mais um trabalho sistemático com os professores e com os estudantes. Porque a gente precisa, com base nesse conhecimento que a gente produz a vida inteira, fazer valer esse conhecimento. Eu não quero ficar falando só para dentro da academia. Eu quero conversar com os professores. Então, você tem assim um país em que as pessoas se elegem da mesma forma, cada vez mais num papo antidrogas, né? Isso elegeu muitos presidentes dos Estados Unidos, desde Nixon lá em 70, que declara da guerra às drogas, isso elegeu muita gente por lá e hoje elege cada vez mais, né? E a gente sabe que essa conversa, esse debate que está permeado nas redes sociais, né, que é extremamente proibicionista, que é extremamente difundido, e as pessoas antiproibicionistas e perseguidas, então você precisa chegar num espaço que envolve as pessoas cotidianamente e começar a conversar sobre isso, né? Montar um projeto em que seja possível a gente abrir essa frente, sabe? Abrir e deixar sempre pulsante, né? Sempre tentando desconstruir determinadas premissas, né? Determinados preconceitos, estigmas, né? Uma visão de que é doença, né? E é crime, para uma visão de que uma coisa que eu coloco muito, né? Eu saio do debate do dano e vou para o debate, abro uma fresta para falar de prazer, de experimentação, né? De descoberta. É isso que as pessoas estão fazendo na adolescência. Os adolescentes, eles têm experiência, né? Com diversas substâncias psicoativas ou não, o álcool sobretudo, né? E eles sabem que é prazerosa a descontração que uma alteração de consciência lhe traz, né? Então, se alguém que sabe disso ouve alguém dizer exatamente o contrário, que só traz malefícios, esse alguém não é ouvido. Então, é preciso que a gente tenha eu acho que eu posso ajudar os professores a ter um canal mais direto, franco e aberto com os estudantes.
e que os estudantes possam também sentir que podem falar disso e chegar a falar, né? Luzânia, você acha que o debate das drogas na escola ele deva diferenciar as drogas? Há alguma droga em particular que mereça uma atenção diferenciada por parte dos professores? É interessante, talvez sim. Eu não pensei nisso antes, né? Porque assim, é interessante porque quando eu vou pesquisar, eu tenho pesquisado agora, pode sair um artigo lá na Dilemas sobre o que estão pensando os médicos psiquiatras e os juízes de direito daqui da região sobre a legalização da maconha, por exemplo. E tem expandido isso para outros profissionais de saúde e outros magistrados, né? Defensores públicos, procuradores. E eles são completamente, principalmente os magistrados, eles veem, eles acham que não faz sentido nenhum essa proibição. Eles não veem sentido em manter isso na verdade, eles veem que essa proibição ela tem levado a uma ocupação do seu tempo, tanto das forças jurídicas, né, os juízes de direito, quanto das forças policiais, a se ocuparem daquilo que não deveriam. Eles não deveriam estar fazendo abordagem para isso não é o trabalho da polícia. Você perde um tempo enorme abordando pessoas, parando pessoas para ver se elas estão usando drogas, estão exportando drogas, traficando drogas, enquanto o policiamento ostensivo deixa de ser feito e as pessoas são assaltadas, são estupradas, são assassinadas, né? Então, assim, quando você chega num CAPS-AD, por exemplo, você vai ver que você toma, a sociedade faz um alarde com o crack, que você tem uma epidemia de crack, e assim, o álcool é o carro-chefe dos CAPS-AD, né? Então, assim, e o número está em primeiríssimo lugar. E quem vem em segundo é o crack, mas numa distância numérica muito, muito grande. Então, assim, eu acho que é preciso, sim, fazer uma abordagem, sabe? E que também ninguém vai para o CAPS-AD, isso é voz geral, fazer tratamento de maconha. Muito pelo contrário. Os próprios usuários de crack têm falado que fazem uso de maconha para segurar as crises de abstinência do crack, né? E assim, isso é tratado como um manejo bastante positivo para os psicólogos, enfermeiros, né, do CAPS-AD, né? Então você tem uma... E isso precisa ser levado. Então eu acho que no momento em que eu consigo construir um caderno didático desse, e que eu dou formação a estudantes, né, em uma disciplina como essa, e agora também vai ser ofertada no mestrado, né, e ter uma experiência mais ampla de pesquisa do que da educação, então um conhecimento de usos, abusos e de uso controlado, inclusive de crack, eu posso ter mais bagagem e trabalhar com os meus estudantes de formas bastante... encontrar caminhos, né, para um diálogo profícuo com os professores, né, falando dessas substâncias, né, de que o uso medicinal e o uso recreativo não são opostos, por exemplo, né, que o uso recreativo também é terapêutico, enfim. Eu fui construindo o caderno didático assim. Primeiro eu fui me preocupando em colidir e produzir informações importantes, centrais sobre o tema, que eu achava, que eu considero que os professores precisam ter. Depois, daí eu fui conversando com Rogéria, e Rogéria foi
lançando perguntas e dando contribuições mais do tipo pedagógico, porque essa coisa de lançar perguntas e serem respondidas, eu acho que acaba virando dá o sentido do diálogo também, né? E aí a gente deu nesse produto final, que é um trabalho, uma pequena contribuição, né? O que a gente pode fazer dentro da universidade. Então, você aborda a questão da escola dialogar com os estudantes, da importância da formação do professor nesse processo, né? E esse é um caminho importante, né? E aqui nós também reconhecemos, né? Tem não só o GPED, mas existe uma tradição também na Fiocruz, né? No Laboratório de Ambiente e Saúde, e está sempre pensando nesses caminhos de formação de professores. Enfim, vários colegiados, né? A gente tem um repertório de vários grupos pensando essa educação para as drogas e a formação desse professor, né? Que é mediador em todo esse processo aí. E isso favorece essa visão mais aberta, né? Mais flexível, né? Conversar sobre práticas de uso, sobre abuso, sobre a realidade dessa juventude. Mas, Luciana, que sugestões você daria para os educadores, né, que querem pensar uma educação para as drogas centrada na redução de danos? Estudar. Estudar a questão, né? Para que você possa pensar uma educação assim, é preciso que você tenha leituras bastante qualificadas mesmo sobre a questão, porque aquilo que foi incutido a vida inteira foi preconceito, amedrontamento, tudo muito sem nenhum tipo de base, né, científica. E hoje a gente tem um momento em que o próprio ministro do STF ele vai dizendo o voto dele contrário ao porte de drogas, de maconha, que não, que maconha, vocês dizem que maconha não faz mal, então há uma manipulação muito perversa. Então, na verdade, eu levaria a instigar ao conhecimento mesmo, né? Então, eu acho que esses cursos, né? A gente tem aqui, por exemplo, assim, eu não falei do CRR, né? Então, o CRR a gente fez uma formação para profissionais da saúde, da educação, da segurança pública e do serviço social para 400 profissionais de 34 cidades dos sertões de Pernambuco e Bahia, em 2015. Depois veio o golpe e não teve mais financiamento, né? Mas, assim, hoje, quando eu chego em campo, eu vejo que a percepção das pessoas que estão trabalhando nesses espaços de saúde, ela mudou completamente. Você encontra pessoas abertas, pessoas que receberam uma formação qualificada, né, sobre a própria reforma psiquiátrica, sobre os movimentos antimanicomiais, uma formação baseada na redução de danos. Então, assim, eu acho que quando a gente está falando com os professores, é preciso que a gente os instigue a fazer formações, né, sobre redução de danos. Só formação, porque assim, a gente tem também uma dificuldade grande para abrir esses diálogos, porque os professores eles têm uma carga horária muito grande. Aqui, por exemplo, você tem 2 estados, você tem na fronteira de 2 estados, então tem professor que é 40 horas no estado de Pernambuco e 40 no estado da Bahia. Então, assim, as pessoas não têm tempo de estudar, as pessoas estão... muitas vezes existe um certo conforto e não pensar sobre aquilo, né, e não refletir, relativizar, né, sobre aquilo que está em questão. Então, é estudar e parar para pensar junto, com base naquilo mesmo que você se depara no seu cotidiano, porque eles se deparam com meninos fazendo uso de substâncias psicoativas. E, às vezes, de uma forma tal no espaço escolar que eles ficam agressivos, né? Que causa uma certa
um nível de violência, de confronto, que é ruim para os próprios professores, né? Então, se eles não se abrem para uma conversa franca e para procurar conhecer alternativas, eles não vão conseguir fazer o trabalho deles e vai ter um cotidiano sempre atravessado por essa violência, né? Eu não sei muito o como fazer, entendeu? Porque eu ainda não fiz, mas a gente pode conversar mais depois que eu estiver fazendo. E eu quero ver o curso de vocês. Luzânia, para finalizar nossa conversa, qual o panorama e perspectivas da educação para as drogas no Brasil hoje? É um panorama bem difícil, né? Porque assim, o governo brasileiro ele está investindo tudo em comunidades terapêuticas, né? Como ele não consegue, tem essa queda de braço com esse congresso narco-evangélico, enfim, as bancadas da bala, do boi, né, da Bíblia e tal. Então, existe uma tensão muito grande, então ainda se deposita muito recurso nesse tipo de trabalho. E aquilo que vinha sendo feito, porque aqui teve o CRR, né, o Centro Regional de Referência sobre Drogas do Lápis da Univasp, em 2015, mas em 2012 já a Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante da UFA veio para cá e eu fiz a coordenação regional desses profissionais passarem por formação em redução de danos, sabe? Fazerem cursos mesmo, com uma carga horária de 60 horas, já é muito, já é bastante, não é pouco, parece pouco, mas muda, sabe? Então, assim, enquanto o governo brasileiro se deixar fazer refém desse tipo de política, né, moralizadora, dessa hipocrisia que está aí, a gente não tem como avançar. Não tem como avançar. A gente só consegue avançar se a gente sair dessa sinuca de bico, né? E fazer investimento em educação. Só a educação tem essa verve transformadora. Não existe. Quem faz mudança social é a educação, né? São os trabalhadores de educação, né? A gente que faz os estacionamentos, né? E se a gente consegue levar a educação para esses profissionais, como a que a gente fez aqui, pessoal de educação, saúde e segurança, a gente consegue progredir. Se a gente não, senão a gente vai ficar cada vez mais na idade das trevas. Luzânia, obrigada, foi um prazer ter essa troca com você e poder compartilhar com o público do Maconhômetro todas as questões sobre a sua trajetória, experiência e as tantas possibilidades de atuação pedagógica no campo das drogas. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço imensamente. Obrigado, Luzânia. Muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o GEPED, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a proposta de explorar o tema das drogas pela perspectiva pedagógica. Você encontra mais informações sobre o GEPED e suas atuações no site novo, www.gped.net, e também continua o site www.educaçãosobredrogas.com.br. Lá você tem material e conteúdo bem diversificado e gratuito para os professores e demais interessados na temática. Nós ficamos por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.